Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez você está aqui no ObvioCast, só que dessa vez você está num quadro novo, Perfeitos. Por que perfeitos? Porque a gente vai conversar sobre PCDs, pessoas com deficiências. E aí você fala, ué, mas pessoas com deficiências num quadro chamado Perfeitos? É isso que a gente vai discutir. Será que realmente existe alguém perfeito além de Deus? Além de Jesus Cristo? Não, né? Então a gente vai conversar sobre isso daqui e a gente trouxe hoje um pessoal pesado para bater papo aqui hoje. Já quero chamar logo de cara a câmera para as duas. Ó, Adriana Varani. Olá, pessoal. Desculpa pela minha voz, mas vamos conseguir fazer um bom trabalho hoje, hein? A Adriana, ela veio mesmo com a voz falhando, mas a gente falou, Adriana, você tem que estar aí junto, você precisa, se for necessário, a gente vai dublar você, mas precisa estar Estamos junto. aqui. Nada que uma legenda não resolva depois, A né? legenda consegue salvar. Vocês estão vendo do lado da Adriana Varani uma pessoa nova aqui, né? É a Rejane Bueno. Oi, gente, tudo bem? Beleza pura. Rejane, é a sua primeira vez com a gente aqui, né? Sim, é a primeira Você vez. sabe que a gente tem conversado com quase todas as pessoas dizendo que geralmente elas voltam. Porque o que acaba acontecendo? A gente traz pessoas que têm bastante conteúdo. E os podcasts, eles são curtos, né? A gente faz em 1 hora e 20 no máximo. Até às vezes vai um pouco mais, mas o ideal é que fique mais próximo da 1 hora. E tem muita coisa para conversar. E a gente acaba convidando as pessoas para virem em outros episódios. Então não fique constrangida caso você já receba no ar um convite para poder vir num outro podcast, não. Já estou adiantando para você. Se o papo for bom, a gente já faz. Ok. Agora, vai que o papo é ruim, eu não chamo, ela fala, olha, ele me chamou, acho que o papo não foi bom, né? Já Não pra que... fluiu. Não fluiu, não rolou, não, o negócio. Para todo mundo entender o que a gente está propondo aqui hoje com esse quadro, a gente quer, nesse tema central, abordar o seguinte: o que é ser perfeito aos olhos de Deus? Como enxergar a deficiência com novos olhos? Mas acho que a gente precisa colocar um pouquinho você dentro da nossa cabeça para entender como é que a gente vai conversar isso daqui. A gente chamou a Adriana, que a Adriana, as duas são psicólogas. Aliás, as duas são psicólogas da mesma área. Você é de qual área? A área Organizacional. e a tua. Trabalho com empresas, Tá. na parte aí de recrutamento e seleção, diagnóstico, né, empresarial, ajudando um pouco os empresários a achar a pessoa certa no lugar certo. E nesse meio de caminho, a gente acaba trombando com as vagas voltadas para esse público, né, dos PCDs. Também sou uma mãe atípica, então também acabo vivenciando um pouco desse universo familiar, né, dos PCDs. Para colocar todo mundo na mesma página que a gente, quem não te conhece dos outros episódios pode te conhecer, mas você é uma mãe atípica porque você tem uma filha que tem. A minha filha Mariana tem perda auditiva, descobri na maternidade, no exame da orelhinha, e desde então a gente trabalha, né, com o desenvolvimento dela. Hoje ela está com 13 anos, no ensino fundamental 2. Ela é uma deficiente oralizada e está pronta aí para Para a vida. a vida Para a dela. vida. Tá pronta para a vida, né? Autonomia. Não, é muito legal. Eu me lembro que você, num episódio que nós conversamos, que vai aparecer aqui, inclusive para o pessoal poder assistir depois sobre a Já sua foram história. dois, é. Já foram dois, né? Mas eu quero que as pessoas assistam. Esse que você conta sobre a situação da Mariana, inclusive. Eu me lembro que uma vez você falou assim: eu não tenho preocupação nenhuma em relação à Mariana sobre o mercado de trabalho, mas já tenho um pouco mais de preocupação em relação à minha outra filha, que é Maria Eduarda. a Maria Eduarda, porque aí já é um outro nível de competição, uma outra coisa, né? Sim. Então você chegou a comentar isso daí. E a Rejane, você atua em qual área da formação de psicologia? Eu sou clínica, Tá. né, da área clínica e também da área social, né, onde eu trabalho com uma equipe, com assistente social, pedagogos, né, para avaliar casos de família, né? Ah, que legal. Ô, Regiane, você é a nossa convidada de honra, tá? A Adriana está aqui hoje como host, ela está te recebendo também, porque ela já faz parte da gente aqui também. Inclusive, esse quadro, o Perfeitos, vai ser conduzido grande parte por ela, vai estar aqui no meu lugar, inclusive. Ó, você que está me vendo aqui, ó, você vai ver a Adriana conversando com vocês, tá? Meu Deus. É isso aí, vamos lá. Você é psicóloga, você é cristã, mãe, diaconisa da Igreja Católica, professora atuante na clínica e na psicologia social. Tô certo em tudo isso? É isso mesmo. Tá, me diz o seguinte, a gente estava falando aqui antes das câmeras ligarem que você tem uma filha de 19 anos? Sim, a Luana, ela tem 19 anos, trabalha, faz faculdade,
está aí desenvolvendo aí a autonomia dela, né? E o que te credencia para estar nessa mesa aqui conversando sobre pessoas com deficiências físicas? O amor. Isso é bom. O amor, a empatia, né? A questão de se importar, né? Na verdade, esse interesse vem há muito tempo. Foi um dos meus primeiros empregos, né, que eu tive. Assim que eu me formei, eu entrei na psiquiatria, né? Fui ser psicóloga no hospital psiquiátrico. E lá eu desenvolvi um projeto de reinserção social. Eu peguei pacientes crônicos e que há 27 anos atrás, né? Isso nem se falava de inclusão direito. Foi um grande desafio. Imagina você há 27 anos atrás, pegando 5 ou 6 pacientes que nunca saíram do hospital psiquiátrico indo comprar pastel. Claro que não foi do dia para a noite, Sim, foi você todo trabalhou um isso. processo, né? Sim, um treinamento, né? Também um treinamento social, porque até mesmo dentro da equipe havia resistências, né? Não, você tá louca junto, né? Não, você, né? Mas houve pessoas, né? E os créditos não são só meus. Sem uma equipe, você não consegue ir muito longe, né? Então, uma terapeuta ocupacional, hoje minha amiga, Patrícia, estava junto comigo, né? O psiquiatra da época, né? O doutor Laerte estava junto, assistente social que fez um lindo trabalho promovendo, né, a inclusão através do LOAS, né, trazendo esse recurso financeiro para eles comprarem o pastel, Ah, que né? legal. Então, todo esse trabalho levou um tempo e houve um grande dia, né? Onde eles saíram para comprar o pastel na quinta-feira, que era o dia da Da feira feira, próxima. né? E entregar o dinheiro, pedir o pastel, tudo de uma forma muito, sim, adequada socialmente, né? E isso foi contínuo até hoje. Olha que Eu legal. já não estou trabalhando No lá, hospital psiquiátrico. né? Mas o projeto continuou. Então, assim, naquela época já foi muito desafiador. Por quê? Porque você olha uma pessoa que está reclusa, né? Não participando das Afastada da atividades. sociedade. Totalmente, totalmente. Aquilo incomoda. Aquilo te desafia, né? E eu entro num momento onde estava sendo conversado, discutido fervorosamente as regras antimanicomiais, o movimento antimanicomial, né? No momento onde o hospital ia reduzir leitos. Então, por que não um projeto que traz vida, né? Um sentido mais de vida, né? Do que olhar só para a doença, né? O que aquela pessoa pode, assim, ser resgatada, ser estimulada dentro dela, né? Claro que às vezes a doença limita muito, muito, e até em alguns momentos a pessoa fica incapaz de algumas coisas, mas é o nosso desafio, né? Pensar em como ter uma parede, escalar essa parede, né? Como é que eu vou escalar esse desafio, né? E foram traçadas estratégias, né? O médico da época colaborava muito, porque aí a gente discutia o caso, né? Falei assim, olha, eu preciso que esse paciente, né, ele não esteja tão sedado para poder participar dessa Sim. atividade. Claro, vamos entender, vamos avaliar direitinho. Então, ele estava muito aberto para isso e é uma sensibilidade, né, que precisa ter para esse olhar mais humanizado do atendimento. A ponto-chave, né, que é o amor, vem do acolhimento. Seja qual for a dificuldade, é o acolhimento que vai direcionar o que a pessoa vai precisar, né? O que a família vai precisar. Esses pacientes não tinham família, por incrível que pareça, eram eles, né? Então, naquele momento, a instituição, né, foi a família, né? Tanto a Serviu figura, desse papel. a figura pai e mãe ali, né? Cuidando e
sim, direcionando a autonomia. Já nos dias de hoje, a autonomia é a palavra-chave, né, para você trabalhar com pessoas portadoras de qualquer deficiência, né? Você desenvolver, né, as habilidades dela, sociais, enfim, a autonomia dela. É interessante que você está falando de 27 anos atrás, parece que é pouco tempo, mas é muito tempo, né? É quase um terço de século e a gente tinha uma mentalidade totalmente diferente, né? Em alguns aspectos, eu acho que se você voltar não 30, mas 50, 60, 70 anos para trás, era uma forma que a sociedade ela tinha para usar o termo que me vem à mente, tá? Tirar aquela pessoa da sociedade, do convívio social, Era a colocando... solução, Era a né? solução. Era a Era a solução. solução. Só que assim, o que é interessante é que por qualquer aspecto que você enxerga, você começa a perceber que isso não é viável. Não é viável financeiramente, não é viável para a saúde daquelas pessoas, não é viável para a família daquelas pessoas, não é viável para ninguém, né? É interessante que esse movimento que você participou e que vocês criaram é um movimento que estava tratando com um paciente psiquiátrico, né? Então a gente está Sim, falando da assim, época. que era uma coisa assim, em teoria, é o paciente mais difícil de você conseguir reintegrar ele com a sociedade, tirando aquela pessoa que está, por exemplo, totalmente imobilizada, ou tem uma tetraplegia, alguma coisa assim, que também é um paciente bastante complicado. Mas tirando esses assim, a grande maioria das vezes você consegue fazer uma reinserção social com aquele paciente. Se ele tem um problema de audição, se ele tem um problema de visão, é mais fácil você fazer essa... Mas e o mental? Então, o mental é Né? gravíssimo para você conseguir lidar com isso, né? Sim, a grande dificuldade foi o preconceito de outros membros da equipe, Sim. enfermeiros, Sim. plantonistas, né? Ah, não vai dar certo, ah, não tem jeito. E não é diferente nos dias de hoje, Sim, né? sim. Então, para fazer uma adaptação, uma reinserção, ou até mesmo uma inclusão, a gente tem que trabalhar o meio, Sim. né? Até mesmo, né, quando se fala de inclusão, né, social dos PCDs, de qualquer outra patologia, enfim, mais específica dentro das igrejas. Como é que faz isso? Como é que Sim. faz essa inclusão? Sim. Né? Por quê? Porque também o ambiente precisa ser preparado, mas não fisicamente. É consciência, Sim. né? De como lidar, de como se comportar, né? Como agir, né? E é o acolhimento que é o carro-chefe disso, é o que vai dar o direcionamento para isso, né? Eu gosto muito da oportunidade que a gente está tendo de trabalhar esse tema dentro desse quadro. Esse quadro vai ser um quadro que vai estar todos os meses, né? Então a gente pretende convidar você novas vezes e outras pessoas para poder conversar exatamente desse ponto, que é a mudança que nós precisamos ter, né? Porque quando a gente fala sobre pessoas com deficiências físicas ou com necessidades especiais, que não se usa mais esse termo, mas que a gente sabe que são algumas abordagens diferenciais que você tem que dar para ele, parece que o foco está nele, mas na verdade o foco está na gente. Nós precisamos nos preparar, né? A Adriana, em certas vezes, já falou em relação à sua filha, que você desafiava a sua filha para que ela pudesse entender como é que o mundo funcionava para ela poder interagir com esse mundo. E hoje ela tem as suas limitações, porém ela está totalmente oralizada, né? E não é só ela, né? Mas ela foi estimulada para se desenvolver, né, essa oralidade dela, essa autonomia dela. Mas todos os ambientes nas quais ela fez parte, a gente trabalhava as pessoas para recebê-la, né? Então, eu já contei no outro episódio que quando ela começou na educação infantil, ainda no AG1, né, com lá os seus 2, 3 aninhos, a educadora especial da escola entrava na sala não para ensiná-la a brincar com as outras crianças, mas ensinar as outras crianças a brincarem com ela. Isso é né? muito legal. E eu, como mãe, que tive essa orientação dos profissionais, eu conseguia que a Mariana fizesse balé, ela fez o futebol, né? Ela fez o inglês. Então, são ambientes que não tem preparo, né? Se a escola é regular, a gente já sente essa dificuldade do professor ter o preparo para lidar com o pedagógico de uma criança com deficiência. Imagine a professora do inglês, professora do balé, né? Então, esse papel nosso, né, de portador de informação, é realmente orientar todos os lugares que esses deficientes queiram estar, que eles podem estar, né? E como serem acolhidos corretamente. Não só
no ambiente físico, como a Regiane falou, Uhum. né? Mas também Ambiente no social, social, né? Mas né? isso tem que também trabalhar Como a falar. moral do local, né? Se ela tiver barreiras, a gente vai ter que ter um trabalho de conscientizar, de levar informação, de conversar, porque ainda há muita resistência, né? É muito Apesar grande. de É muito muitos grande. avanços, né? É muito grande. É, Ainda tem gente que acha que tem que deixar em casa, né? Como se fazia muito antigamente, né? Para não Que atrapalhar, não né? tem que atrapalhar, né? É a Que tentativa de incomoda. silenciar, Sim, né, essa Sim. pessoa, sim, ou seja, excluí-la, sim, sim. né? Então, ainda há muita dificuldade, ainda muitos desafios a serem Mas eu vejo que enfrentados. também, ao mesmo tempo que tem pessoas que ainda acham que atrapalha e que gostaria de esconder como antes, eu sinto que tem muita gente que não quer estar perto por falta de informação, por receio, né? Eu vejo Medo, isso, às vezes, medo do medo. Sim. diferente, medo do que fazer. Será que eu vou ser invasivo? Será que eu vou saber conversar, né? Será que eu não vou ser, como que fala? Capacitista, né? Agora que todo mundo tem essa palavra também aí hoje na mídia. Capacitismo é o quê? É quando eu coloco o meu preconceito em relação àquilo? É isso? Seria mais ou menos nesse sentido? É quando eu tenho falas que limita a pessoa, Ok? né? É, até de uma forma, às vezes, até de brincadeira, né? São Uhum, frases, às vezes, corriqueiras, né? uhum, Que eu acabo julgando uhum, que aquela pessoa não é capaz, uhum, né? Então, por ela ter aquela deficiência, ela não é capaz. uhum. Então, eu falo assim, vem, estou numa festa, por exemplo, vem aqui sentar comigo, tá todo mundo dançando. Não, vamos fazer outra coisa. Que eu estou tirando ela dali, porque eu entendo que talvez ela não seja capaz de dançar. Entendi, Então, para não constranger, entendi, eu tiro ela dali, entendi, né? Então, a intenção não é ruim, mas a pessoa se sente, entendi. né? Estou sendo capacitista, eu estou colocando que ela é incapaz daquilo, então eu tento solucionar. Então, a sociedade tem muito disso, Eu de acho. falas e comportamentos que acabam, né, dificultando aí um pouco a vida do deficiente, né? Na verdade, é um pré-julgamento, Sim, Isso. sim. né? É um pré-julgamento do que a pessoa vai pensar, vai sentir. Nem perguntou, nem foi lá interagir, né? E hoje a gente vê a clínica, né? Se ela também não parar e pensar em como fazer a clínica, né? Para os pacientes, de um modo geral, você também vai ter um discurso capacitista, né? Você tem que perguntar, interagir, não ter medo de interagir, né? Mas esse capacitismo pode vir até por parte dos pais, não? Sim, É muito claro. comum isso, não é? Porque, assim, é pelo que a Dos gente. pais, dos educadores, né, de forma geral. Educadores são Educadores são muito capacitistas. Mas, capacitistas. gente, eu acho Ele que não leva a criança deficiente física para a educação física, porque ele, né, já parte do parte pressuposto do que ele não vai pressuposto de conseguir. que E ele que não vai ele, dessa conseguir. forma, ele está poupando aquela criança Isso. de alguma coisa. Mas, assim, eu quero fazer o lado de cada mesa, porque vocês duas têm lugar de fala, conhecem bem esse trabalho, tanto por formação, como até por ser mãe disso também, né? Desse assunto. Então, isso é muito legal, porque do nosso lado, você tem aquele momento que você fala, puxa, eu não sei como me comportar. Porque hoje, se você não, se você faz uma pergunta que pode ser lida como indelicada, isto te constrange a outra pessoa. Então é muito complicado. É bom essa conversa que a gente está aqui, porque a gente precisa dar soluções para poder fazer com que as pessoas não sejam então capacitistas, sem ao mesmo tempo serem ousadas demais, sem ser mal interpretadas, tá? Mas segura isso daqui e vamos conectar um pouquinho do que a gente está conversando, um pouquinho com o ambiente de igreja, tá? Porque assim, todos nós que estamos aqui, a gente acredita em Deus, que Deus nos formou. E quando a gente faz essa pergunta do que é ser perfeito, a resposta natural é você ir para aquilo que Deus criou. O que Deus criou é perfeito. Se existe uma pessoa que ela tem N limitações ou que ela tem N deficiências do ponto de vista comparativo, você pode dizer, não, essa pessoa aqui ela é imperfeita. Porém, quando você analisa do ponto de vista criacional, você fala, ela foi criada por Deus, ela é um ser perfeito. Certo? As duas concordam comigo Sim. nisso? Sim, e tanto é que o nome do quadro, ele provoca um incômodo. Ele instiga você a pensar,
que esse quadro quer dizer, Sim. né? Aonde ele quer nos Chegar, levar, né? aonde ele quer chegar, né? Quando eu soube do nome do quadro, eu falei, mas que interessante, o que isso quer dizer, né? Porque perfeito, Deus, né? É Perfeito, só ele, né? só Ele, né? Mas aos olhos dele, Todos somos perfeitos, né? misericórdia, Sim. né? A misericórdia plena, Sim. né? Então, assim, porque o lugar de perfeito, né, enquanto profissional, é a busca do ideal. E, na verdade, a gente precisa ter ferramentas para lidar com o real, né? A gente buscar o ideal sem lidar com o real, a gente vai estar caminhando para ilusões, para grandes frustrações e não resolvendo o que precisa ser resolvido, né? Traumas que precisam ser conversados, elaborados, né? Para se libertar e dar esses passos mesmo. Então, assim, quando tem essa palavra perfeito, né? Puxa, a busca do perfeito é a idealização, né? Até a romantização em certa medida, Sim. né? E esse lugar não é humano, esse lugar é divino, Sim. né? Lacan já apontava isso, né? Nos livros deles, nos seminários dele, é um lugar divino, né? Mas aos olhos de Deus somos, né? Por mais pecadores que somos, Sim. né? Que Sim. aí são os nossos defeitos, vamos dizer assim, né? Aos olhos deles somos perfeitos. E é legal a tua fala, porque mostra claramente que nós temos defeitos. Então, se nós temos defeitos e que eu posso colocar o nome certo, nós estamos num ambiente aqui que a gente pode falar que são pecados, eu não sou perfeito, né? Mas ele me enxerga de um modo perfeito porque ele me enxerga através, você até usou a palavra, misericórdia. Ele me enxerga através da misericórdia, Da né? misericórdia. O que é muito legal, gente, me ocorreu agora a ideia de quando Deus ele chega para Abraão, ele diz assim, anda na minha presença e seja perfeito. O que isso tem a ver com o que a gente está conversando aqui? Ele é perfeito, ele é santo, ele é justo, ele é digno de todo louvor. Abraão cara totalmente imperfeito, mas no momento que ele anda na presença de Deus, ele anda na proteção de Deus, ele é uma extensão, Deus se estende sobre ele, né? Eu me lembro de um outro versículo bíblico que fala assim, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. E isso me ocorre muito aquela ideia de um pai andando Josué. com... e a Josué. ideia de você dar a mão para uma criança Sim. e você está caminhando com essa criança e essa criança, ela não tem o teu tamanho, o teu poder, ele não tem a tua força, mas no momento que você está de mãos dadas com ele, você protege. É uma extensão sua. Então você impede que o mal venha sobre ele. E alguém que enxerga de longe fala, isso é uma unidade. Você está vendo um só, né? Estão estendidos ali. Então, eu acho... Isso é a comunhão. Então, mas isto que é legal, Regiane, porque assim, se a gente não significar para todo mundo aqui direito qual é o desafio desse quadro, as pessoas podem se perder dizendo, não, poxa vida, gente, existem pessoas perfeitas. Calma, vamos significar bem as coisas. Todos nós, por mais que eu não tenha uma limitação física, eu sou imperfeito. Eu sou imperfeito por questão, olhando com a lupa de Deus sobre a minha vida do pecado. Eu sou imperfeito do ponto de vista cognitivo. Para umas coisas ou para outras. Para outras, eu não consigo fazer todas as coisas exatamente dessa forma, então eu tenho as minhas limitações. Então todos nós somos imperfeitos. Então, mas Deus nos diz que Ele nos criou e ele nos fala que ele criou exatamente da forma como somos. Ele nos aceita exatamente da forma como eles somos. Então, ele nos diz que nós somos perfeitos. Então, pensando teologicamente, mesmo nós, ou uma pessoa que tem uma deficiência física, estamos em par de igualdade diante de Deus, porque temos que nos aceitar da forma como ele nos criou. Ok? Tudo bem? Temos uma alma para cuidar e zelar, Isso aí. né? E isso independente do corpo que você está. Isso é muito interessante. Agora, continuamos evoluindo. É claro que, quando a gente está falando sobre sair de uma visão
mais teológica e ir para uma visão mais prática, eu entendo que existem pessoas que elas podem ser fisicamente perfeitas comparativas a outras. Por exemplo, as funcionalidades orgânicas estão funcionando exatamente da forma que deveriam funcionar, então dá check. Esse é o perfeito. Aspas no perfeito aí de novo, né? E existem pessoas que não têm essas funções totalmente acontecendo, então elas podem ser consideradas, aspas de novo, imperfeitas. Já definimos então que existe a forma como Deus enxerga, a forma como os homens enxergam. Porém, nós como cristãos, nós precisamos olhar o meu próximo e amar ele como a mim mesmo. A gente cai na questão do amor. É isso, que é o amor que você falou lá quando você começou há 27 anos, que te traz condições de você estar nessa mesa para poder conversar. Beleza. E o que você pode me falar sobre o valor da identidade humana na teologia cristã? Tem uma forma de trabalhar isso? Ou ficou muito etéreo a minha pergunta para você? Ficou muito ampla? Identidade cristã, né? Como é a identidade? Como é que forma a identidade, né? Hoje a identidade não é só o nome, né? É o que você faz. Todo mundo trabalha, já começa a construir uma identidade, né? Todas as pessoas têm um nome, todas as pessoas estão buscando alguma ocupação, uma formação, isso vai criando uma identidade. Agora, a identidade cristã é o quanto você se doa para servir e imitar, né, a Cristo, a seguir a Cristo, a servir a Cristo. Então, você vai criando essa identidade. E aonde vai se apresentar? No seu agir, no seu falar, né? É muito diferente de uma pessoa que não assim, que não tenha a fé, a mesma fé, vamos dizer assim. É diferente o agir dela, o pensar dela, né? A linguagem dela é uma outra identidade. Aí Cristo, né, vai criando, né, essa comunhão, esse convite, né, à comunhão, né? Cada crença, né, tem a sua maneira de comungar com Cristo, né? Mas é isso que vai fortalecendo e promovendo o desenvolvimento de uma identidade cristã, a sua prática, a sua vivência, né? É você experimentar, sentir. E isso é sensorial. Isso é cheiro, som, voz, emoção, né? Sentir a palavra. Que é essa espiritualidade, né? Isso é sobre espiritualidade. religião, é sobre a espiritualidade, né? E aí vem essa questão que a gente falava até, conversando um pouco antes do quadro do chamado. É o chamado, né? Deus quando nos coloca com um propósito. Então, quando você se conecta com esse propósito, né? A formação dessa identidade é mais fácil de ser colocada no seu agir, como a Regiane está dizendo. Né? Porque é diferente o agir na prática, né? E o agir teórico, digamos assim. Né? Sim, muita Porque gente fala, eu sou cristão, mas né? Na prática... da igreja, Mas né? Como ele mesmo dizia, vai na igreja, limpa toda a igreja, varre, eu né? já vi muita gente. Os irmãos verem, tá lá pastor, com o rodinho pra lá e pra tudo, cá, mas não levanta nada dentro de casa, né? Não ajuda a esposa, não faz essa limpeza em casa, não ajuda com as pessoas, né? Então, é legal com todo mundo dentro da igreja, mas no âmbito familiar, nem tanto. Ou do social, então, pior ainda, social, né? pior ainda. Ou nem socializa, né? E isso não é identidade cristã, porque Cristo promove um encontro de comunidade, né? E as pessoas, às vezes, falam, eu sou de Cristo, mas não tá na comunidade. Você não vê conexão, você não enxerga Cristo na pessoa, né? Mas, Como assim, né? Como assim, né? Ficou um Cristo muito teórico, Sim, né? E não vivo, e não sentido, né? Então, assim, ou até mesmo ficou dessensibilizado, né? Ficou copia e cola, né? Decora versículos, mas não vive aquilo. Né? Acho que a vivência, você ter uma experiência, né? Com Cristo faz uma diferença.
né? Agora, se você não se permite a ter essa experiência, né? E fica, eu sou cristão, mas eu não ajo como cristão, então tem uma confusão do que é ser, da identidade, tem um conflito de identidade aí, Tem um né? fragmentado aí dentro. Tem um fragmentado, né? E até dentro, voltando para essa questão dos PCDs, né? O cristão, ele tem esse... A partir do momento que se agita nele, ele vai ter a empatia, ele vai ter o acolhimento, ele vai enxergar esse deficiente, essas pessoas em volta dele, imperfeitas, como a gente está dizendo, independente de que seja, com o olhar de Deus, com o olhar cristão. E não vai ter receio Com um de ter olhar uma inclusivo, relação, né? um olhar inclusivo, de chegar para essa pessoa. A gente falava do capacitismo, mas é muito melhor chegar para a pessoa e perguntar o que funciona para você, como você quer que eu fale com você, como que fica melhor para você, como se sente melhor nesse ambiente, né? Do que eu tomar uma atitude julgando e achando que estou É o acertando, achismo, né? Usar do meu achismo, às vezes até como cristão, né, de que eu vou fazer certo, sem perguntar. Então, Já pecou. o Já deficiente, começou a errar, já. ele Já começou prefere que errado. você é muito mais aberto e você vai ser muito mais assertiva se você perguntar para ele como funciona para você, né? Como que eu ajo com você? De uma forma muito mais Aberta, aberta, franca. Amorosa. amorosa, né? Amorosa. Sincera mesmo. Sim. E não tentar, né, usar da sua vida cristã, achar que está ajudando, né? Julgar, achar o É achismo. status, né? Enfim, Cara, sabe o que é? entendeu? Tem Para mim é atitudes muito que... rico essa conversa, porque assim, ela mostra para mim diversas coisas. A primeira delas é que o que Deus ele diz e o que nós entendemos que Deus diz. Vamos lá. O que ele fala, e a gente pode entender teologicamente, é o que a gente já falou agora há pouco em relação a ele criar tudo perfeito. E o que a gente entende teologicamente e a gente aplica na prática? Ah, Deus criou tudo perfeito, legal. Mas e eu? Como é que eu participo disso daqui? Eu acho que uma coisa legal para a gente conversar nessa mesa é a gente extrapolar um pouquinho, é pensar o seguinte, olha, Deus tomou forma humana, ele desceu e habitou entre nós. Só isto já mostra o fato de ele trabalhar de uma forma customizada, de ele diminuir-se ao ponto de fazer com que nós conseguíssemos entender. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, tomou forma humana. E aí, além de ter tomado forma humana, ele foi servo entre os homens. Ele foi simples entre os homens. E ele falava, quando ele falava com os fariseus, e quando ele falava com os saduceus, com os sábios, ele tinha uma linguagem porque ele sabia que aquelas pessoas conseguiam entender aquela linguagem. Porém, quando ele falava com os pescadores, ele decodificava a linguagem dele para que os pescadores conseguissem entender. Isto mostra muito o que nós devemos fazer em relação a um PCD. Se aquela pessoa ela é perfeita, criada por Deus, e se eu preciso amar ela como a mim mesmo, então eu preciso decodificar aquela pessoa para que ela possa me entender e eu possa entender que é o que está falando. E aí a ideia do eu tenho medo de me relacionar com essa pessoa, de ser mal interpretado, ela tem que sumir porque o objetivo maior é amar essa pessoa. É conseguir estabelecer um relacionamento com essa pessoa de modo que eu consiga construir com ela um relacionamento social. E aí ela fica importante, né? Você se É isso importa aí. e ela ganha importância. É isso aí. Né? Agora, como você vai trazer uma pessoa, né, que não tenha isso, né, esse olhar de amor, né, para dentro de uma igreja e ela ter o mesmo direito, né, de desenvolver a espiritualidade dela, né? Não é restringindo, né? Olha, aqui você tem algum tique, alguma coisa no momento do culto ou da missa, você não vai poder fazer isso. Não é restringindo, né? É até mesmo avisar, né, para a Assembleia que, olha, esse é o jeito, né, do nosso irmão e ele vai celebrar junto conosco, né? Incluir. E aprender com isso, inclusive, né? Sim, né? E assim, e também o celebrante, né,
ter a atenção na palavra, mas também ter atenção Naquela pessoa. naquela pessoa. Decodificando de modo que aquela pessoa consiga entender e compartilhar, né? Comungar daquele momento, né? Se ele precisar de sinais de Libras, Que seja importante desenvolvido, que né? seja Sim, desenvolvido sim. um mecanismo para isso. Né? Regiane, é interessante o seguinte, né? Como a busca por um ideal de perfeição pode gerar dor, vergonha, inclusão e culpa. É um quadro que a gente já até colocou aqui. Porque, assim, esse que é a ideia. Se eu tenho um formato de culto, se eu tenho um formato de contemplação, eu automaticamente tenho um ideal. E aí, quando você tem pessoas que não conseguem se encaixar naquele ideal, você começa a fazer com essas pessoas sentirem dor, vergonha, exclusão e culpa. E elas não voltam. Nunca mais, é óbvio, né? Nunca mais. E elas vão Isso relacionar isso com traumatiza. Deus, inclusive, né? Elas se frustram com Deus, não com a pessoa, inclusive, né? Porque a pessoa, ela tem... Vão culpar alguém. É claro. Não, eles vão culpar alguém, né? Eles vão falar assim, culpar se essas alguém. pessoas são os representantes de Deus, eu não quero esse Deus. Não quero, né? É muito possível isso acontecer. E o que vai acontecer? Vai acontecer, aparecer lá na clínica, né? Um trauma, uma frustração, um desejo recolhido, dor da vergonha, né? Uma mãe atípica leva seu filho TEA para uma missa, O que por é um exemplo. filho TEA? Conta pra mim. É o transtorno do espectro autista, Ok. né? Então, ele, vamos dizer assim, que ele está num nível 3 de suporte, ou seja, ele precisa Mais de alto. muita atenção, né? Ele pode ter uma crise sensorial por conta do som, da luz, né? Então, tem que ter muita atenção, muitos cuidados, né? E ele não pode ouvir a palavra de Deus, ele não pode aprender de pouco a pouco. É um processo, tudo é um processo. A própria construção da identidade cristã é um processo. Você não se torna cristão Não. do dia para a noite. É uma disciplina espiritual constante. Constante. Né? É um contínua processo. E não tem um momento que você se forma. Né? Você se forma quando você morre, sabe? É só quando você está morto. É tão interessante a morte, né? A morte chega e o cérebro fica vivo durante 7 minutos. E 7 é um número muito Deus, especial a perfeição de Deus, né? né? 7 minutos, onde o cérebro só acessa memórias boas. Então, você leva, para aqueles que creem, leva boas memórias. A hora que você morre, o seu cérebro ainda tem algumas funções cerebrais por mais 7 minutos? 7 minutos, após só, o seu coração só. ter parado? Interessante, não sabia disso, não. E numa ressonância, o Você cérebro consegue ver em que área que está trabalhando isso? em coisas boas, porque a memória ruim, o cérebro está muito machucado, né? Está muito degradado, né? Que são os traumas, né? Então, até aí você consegue ver a misericórdia de Sim, Deus, sim. né? Plenamente. Isso é amor, isso é Sim. por amor. Mas a mãe que chega com o seu filho ali, né? No caso, a missa, né? Que é onde você frequenta, claro. Sim, é muito interessante essa mesa, né? Você tem Composta. uma linha, a Adri é católica romana, eu sou carismática. Nós não, Você é católica carismática? nós não somos da mesma igreja, né? Mas Cristo nos une aqui, Sim. né? Sim. Então, assim, Eu sempre brinco com todo mundo, é o seguinte, ó, você pode ser da igreja A, B ou C. Se tem uma perseguição, a gente se une rápido. Rapidinho nós estamos tudo unidos. não É é? verdade. Tudo, né? Então, assim, como fazer as adaptações, né? As físicas são as que menos me preocupam. O acolhimento é que mais me preocupa, né? Porque se aquela criança, aquela família não for acolhida, né? Ela vai buscar aonde? Né? Ela vai ficar perdida, né? E querendo essa comunhão. Ela quer, mas acaba não conseguindo receber isso daí, ela acaba saindo com fome, né? Acho que a palavra é Mas essa. até para um conforto emocional, né? A espiritualidade, ela conforta muito, como a Rê falou, muito desses traumas que vêm oriundos de uma
de situações dentro de uma igreja que vai para parar na clínica, né? Então, essa espiritualidade muda muito, né? Esse olhar. A notícia, quando o pai recebe que tem um filho deficiente, a primeira coisa que vai importar é um pouco dessa relação com Deus. Como é que ele vê Olha, isso, né? A lente que ele vai usar né? para A poder lente que ele vai receber usar, isso, porque né? vem muito disso. Nossa, eu tenho um filho João deficiente. 9. Deus tá me castigando. Será que eu fiz para ele me mandar um filho deficiente? Ou o contrário, né? Poxa, Deus me deu uma bênção, né? Considerar aquela criança gosta. Ele me deu para cuidar, né? Difícil Então, você ter isso, né? Depois pode até ser, mas no É um começo processo, é um processo. porque Mas primeiro isso que eu tem o falo, luto. vem o luto, Vem. mas esse acolhimento religioso, essa espiritualidade sim. que a pessoa tem, Sim. vai fazer com que esse luto seja mais ou menos A dolorido, brevidade disso pode ser maior ou ou não, menor, né? né, de Porque o acordo Espírito com que Santo ele... consola, Adri. Então, e aí quem fala, mas quem não tem esse contato, esse acolhimento, não está dentro da igreja, o culpar Deus, né, por algo que fez, é um castigo, achar que é deficiente possa ser um castigo de Deus, uma primeira explicação. É o luto, Né? é o próprio luto do E ideal. vem, Sim. sabe, Não, e isso a despedaça mudança. tudo, né? A hora que o camarada ele recebe, porque ninguém, acho que foi você que falou, inclusive, já no outro quadro, você fala, puxa, eu quero ter um filho que tenha uma síndrome de Down, eu quero ter o meu filho que ele tenha... Você não quer isso, é óbvio que você não quer. Você quer que ele seja, usando aqui aspas, perfeito, que ele possa ser socialmente aceito, para que ele sofra o mínimo possível, para que você sofra o mínimo possível, para que ele tenha todas as condições. Quando você recebe esse diagnóstico, e o que a gente está falando aqui é de receber, mas a gente poderia falar também disso acontecer ao longo da vida, né? Porque várias pessoas acabam se transformando em pessoas com deficiência física por um acidente automobilístico, por uma queda numa banheira, por Ou uma até piscina. por uma questão que a Regiane trabalha muito também, porque ela trabalha do 0 ao 100, né? Regiane, ela trabalha do... É bem. As famílias O que ela leque é atende... grande. É leque, bem grande. Ela atende os PCDs, atende as coisas, mas do 0. Então, ela trabalha com o público idoso. Então, foi o que ela me falou uma vez. Falou, olha, se você não tem limitação, um dia você vai ter. Com certeza. Um dia a você idade, vai ter. a idade É fato. vai te chegar, fato. né? E vai te limitar em algum momento da sua E vida. você quer que as né? pessoas te tratem, você vai querer que as pessoas se tratam de uma forma que muitas vezes você não tratou outras pessoas da forma como você gostaria, né? Você tem uma pessoa que ela tem hoje 20 anos de idade, ela tem o seu corpo normal, ela está frequentando uma determinada igreja, recebe em determinado culto ou missa, ela recebe uma pessoa que tem um padrão de anormalidade social. Vamos dizer que de repente seja uma pessoa que tenha, como você falou, sobre o autismo, tá? E aí isso acaba atrapalhando ali aquele culto, aquele momento. Naquele momento ele não vai falar nada, mas se isso começar a ser uma frequência, ele vai procurar alguém para que ele possa pedir que tome-se uma decisão em relação àquela pessoa. E geralmente essa decisão a ser tomada para aquela pessoa no máximo, se acontecer, espero que aconteça, uma discussão de como é que nós fazemos para acolher melhor, de repente um grupo, ver se existem mais pessoas disso, tá? Onde eu quero chegar com isso? Você falou, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo. Todo mundo vai passar... Um dia você vai parar de dirigir. Todo mundo. E o que vai acontecer? Por conta de limitações. Nós vamos pegar né? e vamos colocar todos os velhinhos e colocar eles em asilos, que não se usa mais esse nome, mas vamos colocar todos eles em asilos? Ou será que a gente está vendo que a população brasileira está envelhecendo e a gente precisa manter essa população ativa na sociedade? Se a gente está enxergando isso para os velhinhos, a mesma coisa expande para esse quadro. A gente precisa colocar todos os portadores. Incluir todos A os inclusão. perfeitos. Todos os perfeitos. Todos os perfeitos. Né? Essa que é a ideia. Porque assim... É de 0 a 100. De 0 a 100. 120. Eu vou falar um negócio para você. Hoje eu estou com 54. Eu não quero chegar até lá, não. Eu vou na Bíblia no câncer e enfado, sabe? Assim, tá até lá, tá bom, tá tranquilão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aceitação não é resignação. É a capacidade de lidar com o real de forma amorosa. Então, não é porque eu estou dizendo assim, eu estou me resignando diante daquilo ali, dizendo, não, aquela pessoa ela é perfeita. Não, a gente está enxergando que Deus construiu ela de uma forma perfeita.
E eu preciso lidar com isso de modo amoroso, ok? Diferença entre aceitar e desistir. Aceitar é um processo. Você tem que passar pelos 5 estágios antes de chegar na aceitação. Quais são os 5 estágios? A primeira é a ira. Por que comigo? O que foi que eu fiz? Por que tem que ser assim? Né? Vem a ira, vem a raiva. Eu não quero mais saber disso. Eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero saber mais de igreja. Eu não quero saber mais de nada. É um processo. Está em luto. Está em luto do ideal, né? Depois vem a barganha. Mas se eu rezar um terço, se eu comprar uma cesta básica, se eu fizer um voto, né? Tô tentando configurar aqui, né? Os nossos Os pensamentos. nossos pensamentos, Um jejum. né? Um jejum, né? A barganha. Eu dou, eu recebo, troca, né? Depois dessa situação toda, você vai caminhando cada vez mais até chegar à tristeza, né? Não tem jeito. Eu posso ter a ira, eu posso ter a barganha, eu vou ter a depressão. Aí, diante dessa depressão, diante desse luto, e é um processo que pode durar meses, isso. E se você não passa por isso, você fica fixado em um dos estágios e não evolui para aceitação. Você nunca evolui para essa aceitação, né? Às vezes a pessoa também pode ficar pulando de estágio, indo e vindo e não chegando à aceitação, né? Que você chega num momento, né? Que você vê que não tem mais jeito, que a depressão, nesse sentido, traz essa consciência. Não tem mais jeito, é isso. A depressão começa a te trazer para a realidade. É isso que você tem, né? É essa a realidade. E o que você vai fazer com isso daqui para frente? Aí é a sua escolha, né? Você volta à casa do pai ou não, né? É isso que você tem, né? E hoje em dia, né, eu já ouvi mães de jovens falando assim, e isso, porque os jovens chegam a uma fase que vão testar os limites, né? E isso fica longe da casa do pai. Olha que vai precisar. O famoso não vem pelo amor, vem pela dor. Vai precisar, né? E não é nem praga rogada, é experiência de vida, né? A gente sabe, né? Então, assim, você vai evoluindo para esses estágios e chega na aceitação. É um processo, né? Cada um tem que ter o seu tempo, tudo tem que ser respeitado. Então, até mesmo a aceitação da comunidade em receber, incluir e não olhar feio para o irmãozinho com alguma característica diferenciada, né, no comportamento ou nos gestos, né? De repente entra uma pessoa que tem síndrome de Tourette, ela vai ter muitos tiques, vai balbuciar palavras sem sentido, né? Em alto som, mas não é por desejo, é por doença, né? E a Assembleia vai olhar como? De cara feia, franzindo a testa, né? E é esses os perfeitos, esses são os cristãos. Não é assim que se olha para alguém com amor, né? Não é dessa maneira que você acolhe, né? E se a pessoa sentir esse olhar de censura, de repulsa, né? Né? Puxa, esse menino não para quieto, né? Vai lá acender a velhinha, ele quer acender 10 velhinhas, né? Não para quieto, né? Essa pessoa vai pegar o filho, né? E não vai querer estar ali porque aquele lugar não aceita. Sim. Aquele lugar não aceita. Então, o que acontece? Se a igreja não para conversar sobre isso, né? E a inclusão não só é de 0 a 100 e homens e mulheres, né? Todos, né? Para refletir isso, para poder
entender o que é cristianismo na prática, né? Porque não é segregar. A igreja foi feita para expandir, né? Você se alimenta da Esse palavra olhar de e amor que ela sai. está falando não é um olhar realmente de acolhimento, mas não é para ser um olhar de dó. Que eu acho que para o Nossa, esse é um deficiente outro e para a olhar família, muito ruim. o pior não é nem a exclusão Dó. ou pedir para não ir mais, ou excluir, o olhar de dó. Olhar de lástima, que Isso, pena, né? gente, Coitado. isso eu ouvia desde pequenininha, quando eu estava com a Mari, e vinha, ai, ela tá doentinha, né? O que ela tem, né? Ela não tá doente. Ela tem a perda auditiva. Ai, mas se Deus quiser, ela vai ficar boa. Eu falei assim, ela não vai ficar boa. Tipo, achando que, ai, já falaram várias vezes para mim, leve em tal lugar que benze, ou leve em tal lugar que, Ora. né, faz uma oração. Não, isso é e vai muito... para outra igreja que faz. Eu falei, sabe? Então, assim, essa coisa de que a deficiência, né, no caso, é uma doença. Doença é uma coisa, né? Isso é uma condição. É Isso uma não condição, Sim, não é? E esse olhar de dó sim. é pior do que excluir. Mas, Dri, é Do muito... que excluir. Dói em você. Não, dói na claro, né? família. Porque Dói na família. Qual Dói na é a família. parte de E você dói que na mais própria dói? Sua criança. filha. Que é Que dói mais é meu Eu vi, filho. eu vi um pedaço vídeo. da sua carne. Eu vi um vídeo essa semana. Chega, né? Você tá lá no celular, acaba chegando algumas coisas. E um pai de um autista, ele falou, olha, eu tô aqui na Assembleia, ele estava numa igreja, e ele dando testemunho dele, e ele falou, eu estou aqui e quero que todos sejam testemunhas do que eu estou dizendo, que eu estou pedindo para Deus que quando eu morrer, que leve meu filho junto comigo, né? Que não permita que meu filho fique neste mundo. O filho dele tem uma necessidade Tem especial. é autista. Tá, entendi. Que o filho dele não fique neste mundo sem ele Sofrendo. ou sem a mãe. Porque o mundo não está preparado para o filho Sim, dele. sim. Né? Ele falou assim, o meu filho, quando ele quer ir ao banheiro, ele segura nas partes íntimas dele. Eu sei disso, a minha esposa sabe disso. Mas se nós não estivermos ele fazer isso na rua, a população vai linchar ele. Sim, Ele vai apanhar, sim. né? Com a condição que ele tem, com os comportamentos que ele tem, a sociedade não está preparada para aceitá-lo, para lidar com ele. Né? Então, eu tenho muito medo dessa ausência. Então, eu rezo para Deus e peço que todos rezem comigo, que se um dia Deus me levar, que leve meu filho junto. Dri, eu acho que assim... Esse é um grande medo dos pais, Essa né? conversa que a gente está tendo é a famosa conversa que eu sempre uso a expressão de cada pena que a gente puxa vem uma galinha. Porque cada vez que a gente puxa uma coisa, vem um bloco de conversas que a gente pode entrar. Por exemplo, você falou agora há pouco sobre os 5 passos. E o último passo é a aceitação. Só que quando você está falando sobre a cristandade, de um modo geral, aceitar, inclusive, pode, para algumas pessoas, demandar falta de fé. E aí o camarada ele acaba entrando num círculo vicioso e não virtuoso. Porque ele acha que se ele tiver fé, Deus pode curar o meu filho. E, gente, convenhamos aqui entre nós. Nós sabemos que Deus cura hoje. Deus pode fazer isso hoje, da forma como ele quiser. Mas não significa que Deus cure hoje, que eu vou pegar e vou submeter o meu filho ou a pessoa naquela condição, né? Deus faz do jeito dele. É do jeito dele, né? Ele não curou Paulo. Sim, Um grande evangelista, ficou lá, vai né? ser o seu espinho na carne. O espinho na carne, vai ficar com essa isso dor. aí. E a minha graça te basta. É isso aí. É isso e ponto. E ele não foi curado, Sim. né? Um grande servo de Deus. Então, assim, Deus cura, mas do jeito dele. Ele pode curar aquela família. Ele pode curar... Ele usa aquela pessoa para curar a família. Isso. Sim. Ele pode fazer do jeito dele. Sim. A cura não é essa cura que a gente imagina. Não é a biológica, né, necessariamente, sim. né? Que a gente tem uma fantasia de cura. Sim. Né? A cura é muito mais profunda. E o É fato mudança. dele
do próprio deficiente se aceitar, conseguir o trabalho, conseguir se desenvolver, é uma cura. É Né? a graça de uma Deus, graça. é a Em graça muitas que situações basta. é uma graça. Você vê esses campeões paralímpicos aí, né? O quanto que são modelos e são graças. E Né? sim, Que receberam na vida estão deles, motivacionados, né? E trazem Sim. motivação para muita gente, né? Acaba construindo um sentido de vida para eles. Eu acho que o que vem, acho não, eu vejo, né? Que o que vem mesmo é a busca do sentido de vida, né? Viktor Frankl falava muito sobre isso, né? De você ter um sentido de vida e Deus preenche isso. Né? Para aqueles que começam a ter contato, né? Como já foi dito, cristão não é do dia para a noite, né? É um processo, né? É um passo a passo, passo a passo. Então, você vai buscando o sentido de vida, né? E isso vai te fortalecendo, vai transformando você e vai criando um propósito. Sim. Né? Por que que você está aqui? Para que que você está aqui? Né? Então, isso já cura a tua vida, né? Já afasta você da depressão quilômetros, né? Tem um motivo pelo qual aquilo está acontecendo. Você Sentido está de sendo vida. construído junto com aquilo O ali. que Freud falava, né? Que mais sentido de vida, né? Mais eros do que thanatos, né? Mais sentido de viver, de amar, de sentir, né? Então, você tendo esse sentido, tendo esse propósito, você se prepara para aquilo, né? Então, assim, o que é cura? Né? Às vezes a cura tem um propósito. A própria situação, a condição tem um propósito para curar, mas não do jeito que a gente imagina, né? De um jeito mais amplo até, né? Curar o coração de alguém, né? Sensibilizar alguém, né? Então não é punição, né? E também não é correção, Sim. né? É uma condição. E essa condição eu acho que é interessante a gente trazer aqui para todo mundo. Não sei se todos vocês comungam do mesmo pensamento, mas eu penso que isso é uma condição do pecado que entrou na humanidade, né? Ele entrou na humanidade, ele traz isso daí. Não é que a pessoa pecou, os pais pecaram, não é isso daí. Que é João 9, né? Ele é cego porque não foi o nenhum pai nem e a mãe... outro. Não foi nenhum nem Não foi outro. nenhum nem outro. Então, mas o ponto principal aqui, a gente até colocar é o seguinte, a condição da terra caída. Né? Nós temos o planeta Terra sofre, a humanidade sofre, o mundo sofre, a natureza sofre e essa é uma condição que vem. Então não é nenhum nem outro. Às vezes uma pessoa... É claro que aqui eu estou falando eu não tenho lugar de fala, eu não tenho um filho, não tenho ninguém com uma deficiência. Não, você tem o seu lugar de fala. Que é? Que é uma pessoa interessada, né, em explorar o assunto, em divulgar, em compartilhar isso e... Isso me dá o lugar de fala. Isso te dá um lugar de fala. Que bom. Porque, assim, é importante ter esse cuidado. Você precisa ter alguém, né, com essa condição para você ter o seu lugar de fala. Não, o seu lugar de fala é o seu. Por exemplo, o meu lugar de fala é de uma profissional que quando ouve o sofrimento de um paciente, né, e eu busco recursos, né, tanto da minha formação quanto internos de ter empatia, de ter uma escuta acolhedora, de não julgá-lo, mas sim de entendê-lo. Eu tenho um lugar de fala, eu não preciso ter a mesma patologia que ele. Sim. Esse é o meu lugar de fala. Você lembra que eu falei que se o papo fosse agradável, eu já ia convidar você no meio de todo mundo aqui, já vai ser convidada para o Psicoligando, porque assim, a gente já tem que trazer ela para conversar exatamente sobre isso, porque é uma necessidade. Porque às vezes essa fala inibe um pouco as pessoas, né? Eu não sou mãe, né? Então, por isso eu não posso falar sobre isso. Não posso falar. Eu sou uma pessoa, né, que quer transmitir um conhecimento, quer trazer profissionais que possam trocar ideias e experiências e, sim, levar um pouquinho de conhecimento, né, de aprendizado, né? Quando o cérebro aprende, o cérebro ilumina, né? De afetividade também, respeitosa. Então, esse é o seu lugar de fala, de um comunicador que assumir o seu lugar e com muita propriedade
identidade, Aham. né, dizer este lugar, né? Por exemplo, eu tenho um lugar de fala, eu tenho um lugar de fala, eu tenho um lugar de fala de mulher numa sociedade completamente machista Sim, ainda, sim. né? Então, esse é o meu lugar de fala, né? Com essa fala mesmo, né? Aham. Fininha, né? Essa, né? Então, assim, é, qual que é o seu lugar e se apropriar disso, Uhum. né? Porque a identificação nem sempre vai te despersonalizar, né? Puxa, não tem aquele lugar de fala. Não, não tem. Aquele não, você tem o seu. E o Que meu deve ser pode ouvido. ser, posso É, ser o meu lugar de fala pode ser de uma mãe cristã Uhum. que queira educar o seu filho a ser inclusivo, Uhum. por exemplo, Uhum. né? Esse é o lugar de fala de uma mãe, né? Que a gente voltou a falar disso no outro episódio, né? E acho que vai aparecer muito aqui nesse novo quadro, que é essa coisa da educação, né? Das novas Sim, gerações, sim. né? Então, essas mães cristãs também têm esse lugar de fala, de acordo com o que aprenderam, de acordo com o que vivenciaram, de... Então, eu não preciso ter um filho deficiente para criar o meu filho, né? Para ser amigo de um, né? é dentro do seu lugar. Se você está aberta, né? Ou aberto a incluir. A incluir o conhecimento, a incluir a pessoa, Uhum. né? Você vai se desenvolver junto e vai sim tornando aquele pedacinho de sociedade chamado família algo melhor, né? Quando eu educo a minha filha, né? Que até hoje, até sempre, né? Vem cá, vamos conversar, vamos, né? É, é, o que que eu coloco para ela? Respeito, né? Empatia. Todos, não, não importa, todos têm o seu lugar de fala, Uhum. né? É, ela passa a ser uma jovem que inclui, né? Uhum. E não uma jovem que vai, não, isso não, isso, não, ai, não, né? Vai rejeitando, vai excluindo. Não, vem cá, vamos conversar, né? Qual que é a sua ideia? Qual que é a ideia do outro, Uhum. né? Vamos discutir, vamos conversar, né? Então, assim, hoje eu tenho orgulho e creio que eu vou ter mais orgulho dela Uhum. ainda, porque ela é Está se desenvolvendo desta forma, inclusiva. inclusive. Então, mas isso, Regiane, Gostei aqui. isso é totalmente contracultural, né? Porque o momento cultural que a gente está sofrendo pressões é exatamente por você ter lugar de fala e você não ter lugar de fala. É por você, inclusive, não pode nem comentar nada porque você não sabe como eu penso. Então, assim, esse É seu agressivo, é né? É agressivo. Então, mas a agressivo. minha pergunta para ti agora, ela tá ligada se você é quem você é. É claro que a sua resposta pode ser muito complexa, porque ela é uma psicóloga que trabalha com psicanálise, o negócio é muito mais ampliado. Então Não, pode ser que o negócio vai muito mais longe. não. Vamos lá. É, isso vem da mulher cristã, e essa fala é mais da mulher cristã, ou é a formação que você tem na psicologia que te faz dizer que toda a tua frase sobre lugar de fala, ela faz sentido? É tudo isso junto. As duas coisas, Tudo isso junto. Essa sou eu. tá? Você não é uma coisa ou outra, você é tudo. Tá. Quando eu vou para a escola, né, e lido com alunos, eu vou inteira ali. Uhum, Quando eu vou para a clínica, eu vou inteira, uhum, né? É claro que a minha crença é minha uhum, crença, uhum, né? Não é uhum, compartilhada, assim, às vezes com todo mundo, uhum, né? E tá tudo bem. uhum, E isso é tão inclusivo, né? Você, né, ter um ambiente de trabalho, né, onde existe várias etnias, uhum, várias crenças e o mesmo ambiente de trabalho, uhum, né? Mas que haja respeito, né? Que haja um plano de convivência, uhum, né? Saudável, salutar, uhum, né? Isso é inclusão,
né? Então, assim, Não é só com as deficiências, né? não, É com tudo. é com O tudo. mundo, tudo. em todos os aspectos, a gente tem que ser inclusivo, né? É com tudo. É o aceitar o diferente, porque todos somos diferentes, né? E a gente tem um propósito comum. Se esse propósito é comum, aquilo que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos separa. Eu sei que é frase clichê, mas deveria continuar sendo assim, né? Só que a gente falou, a gente está sendo violentado por uma pressão totalmente diferente atualmente, né? Existe uma pressão para nós ficarmos sozinhos, Tem, né? Para nós ficarmos deslocados, tem, né? tem. Existe uma pressão para a gente ficar em casa, né? O iFood, né? As outras empresas. Ai, eu falei Os o net nome pode ter de problema. uma. Quem sabe eles patrocinam a gente. A iFood. A gente falou sobre vocês aqui positivamente. Se Ai, vocês meu quiserem Deus. patrocinar, fica à vontade. As entregas. As As entregas, né? entregas. Hoje em dia existem as entregas, os filmes, Sim, né? as Tudo em séries, né? casa, Os tudo em streamers. casa, casa, Sim. casa. E aí você recomenda para um paciente assim, vá se socializar. Com quem? Né? Daqui a pouco ele vai falar assim, com quem, doutora? Com quem? Né? Aonde? Qual é o Ou com o Tinder, né? Vai aplicativo? procurar o Onde Tinder, é né? seguro? Qual é o aplicativo? Não, né? Assim como existem técnicas terapêuticas que, em vez do terapeuta interagir com o paciente, né? Ele fica num lugar escondido, vamos dizer assim. Não, tem que interagir, tem que Uhum, olhar nos uhum, olhinhos dele, tem que ver as expressões dele e ele também vê a sua, uhum. né? Porque aí você vai construir também. Uma retroalimentação de... Sim, é transferência, contra-transferência, que são dados clínicos importantíssimos para o feedback para o paciente também. Então, assim, a sociedade tá assim, construindo muito mais solidão e menos Até solidariedade. nessa fala dela de sinais clínicos, né? Assim, da terapia e tudo mais. Isso, na verdade, é em tudo, né? Os relacionamentos hoje estão muito mais no virtual. Hoje ninguém mais se liga para dar parabéns ou vai visitar a pessoa Manda no figurinha, aniversário, né? manda uma Manda figurinha, emoji. né? Manda uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem na rede Quando é social. muito íntimo, é um áudio. Então, Isso é, assim, o né? máximo da intimidade, entendeu? Então, essa coisa de olhar nos olhos, de ver a expressão que ela estava relatando aqui, né, no ambiente clínico, isso é o mínimo das amizades, até É o olhar, relacionamento, né? mãe e filho, Ó, vocês casal, perceberam que amigos, vocês colocaram um numa monte mesa duas de lugar. psicólogas e um cara que gosta de conversar. Você viu que a gente começou por um caminho e foi para o outro, a gente está em outros assuntos. Nossa. Eu queria levar a gente para a parte final deste episódio, mas já dizendo que a gente vai ter que ter um outro episódio para a gente dar continuidade nesse assunto, porque esse foi a abertura de um novo quadro. Nesse novo quadro, a gente já significou para todas as pessoas que a ideia é mostrar que existe uma forma diferente de você enxergar pessoas com deficiências físicas, e essa forma é através do Físicas, cristianismo. intelectuais, Intelectuais, sensoriais. Mas sensoriais. não cabe em tudo? Não tá? Não. São separados? São. Ó, novidade para mim. Para mim, pessoas com deficiências físicas fosse geral. O neurodivergente está no Não, PCD? você tem deficientes físicos, Tá. você tem deficientes intelectuais, Ok. você tem deficientes sensoriais Ok. e você tem deficientes comportamentais. E depois você vai ter que explicar tudo isso pra gente. A gente vai ter episódio para chuchu para conversar sobre isso. Agora, qual que eu acho que é o ponto para a gente levar isso daqui para o encerramento? Primeiro, a gente precisa colocar isso no nosso radar. Todos nós precisamos entender que nós somos agentes de transformação na sociedade. Não é só o pastor daquela igreja deveria ver isso, o padre daquela igreja. Não. Todas as pessoas precisam se envolver com isso. É uma missão pessoal. Nós precisamos disso. A outra coisa é que a gente vai ter que conversar sobre, obviamente, abordagens de lidar com todas essas complexidades. Porque, Mas a transformação vem da liderança. também, claro, óbvio que tem que vir da liderança. Tem que vir da liderança. Para poder colocar isso. Mas assim, peraí, eu vou te falar, eu falei o óbvio, mas parece que eu estou desfalando o que eu falei. As duas coisas precisam acontecer no meu ponto de vista. A liderança precisa ser sensível a isso para que ele possa tornar inclusivo aquele ambiente. Ponto. Isso não tem que acontecer. Não adianta eu falar, olha, a gente precisa precisa de liderança. Falar que não vai conseguir. Isso eu concordo contigo. Mesmo tendo ovelhinhas diferentes. Mesmo tendo ovelhinhas diferentes ali no meio. Não vai adiantar, precisa dele.
No entanto, existe sempre a famosa pressão popular, né? Que é aquela história, se começa a, vou usar o termo contagiar, é mais positivo, né? Contaminar é coisa ruim. Então, vamos falar, a gente vai contagiando um ao outro. Contagiar pelo exemplo. Pelo exemplo, dizendo, olha, a gente precisa tornar isso daqui uma coisa, uma pauta da gente. E aí, muitas vezes, a liderança fala, opa, mesmo que eu não esteja tão aberto a isso daí, eu preciso entender. Uma coisa que eu tenho conversado, a gente vai falar sobre isso no outro episódio, tá? As nossas igrejas, eu não sei como é que funcionam as igrejas católicas. Das que eu conheço, eu acho que vocês não têm esse problema. Mas as igrejas evangélicas hoje parecem casas de show. Então eu fico imaginando como é que entra um camarada com autismo dentro daquela igreja. Porque o camarada morre, porque tem luz. Ele não consegue Não entrar. eu não consigo ficar dentro de algumas igrejas. Infelizmente, ele não consegue. Assim, isso a gente vai ter que conversar, tá? Gente, a gente precisa conversar, porque tem algumas igrejas que, sinceramente, honestamente, eu estou num show. Porque aí é um nível dopaminérgico muito alto, Tem. né? E, infelizmente, é um caminho de vício e não de contemplação. Para as pessoas que conseguem ficar, elas viciam. Para as pessoas que têm alguma deficiência, neurodivergência, esse Isso. camarada não fica ali dentro de jeito nenhum. E a gente está afastando Ele esse cara. passa mal. Ele passa mal. Ele passa mal, ele tem uma crise. E a gente vai conversar sobre isso, tá? Meninas, eu quero agradecer vocês pelo tempo de vocês doados aqui, porque a gente puxou um monte de pontas. Ai, foi sim. Um monte de pontas, tá? Regiane, assim, eu percebi que a gente pode trabalhar vários assuntos contigo. Já fica para você o convite para que você retorne à nossa mesa para conversar muito mais. A Dri, que todo mundo já conhece, já está focada ali, ela ali, ela vai ser a host aqui, ela que vai começar a receber outros psicólogos e outras pessoas para conversar sobre esse tema. A gente sabe que perfeição é só em Cristo, então por isso nós estamos sempre conversando, tudo que estamos conversando, ligando ao propósito de sermos semelhantes a Ele. Sim. Se nós não for esse o propósito, não faz sentido algum. A gente coloca aqui como a nossa regra de fé e de prática as Escrituras, a gente coloca a vontade de Deus para que nós signifiquemos todas as coisas a partir disso. Senão a gente vai começar a ter vários pontos de vista diferentes e aí começa a ficar uma complexidade muito grande. E essa mesa já mostra para a gente que nós conseguimos trabalhar os diversos quando a gente tem uma católica apostólica romana, uma católica carismática e um evangélico. E tá tudo tranquilo, a gente está sorrindo uns dos outros aqui, gente. Tá tudo bem, a gente está bem, não está forçado, não tem ninguém forçando a gente aqui, tá? Não. O Espírito de Deus está entre nós, inclusive nos unindo. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo. Tá? Conte com a gente. Vai ter nós outros momentos. Agradecemos também. Show Muito de bola obrigada. por vocês estarem com a gente. Você que esteve com a gente até agora nesse bate-papo maluco que não podia ser diferente, porque são tudo psicólogos, entendeu? Como é que é o negócio aqui? É isso aqui, é isso. Para que você curta, compartilhe esse episódio, que você escreva, inclusive, se você gostou, se você não gostou, o que você gostaria que nós conversássemos dentro desse quadro aqui, Perfeitos, para que você pudesse estar estimulando a audiência também, para que a gente possa crescer mais ainda. Você, durante todo esse episódio, viu aparecendo aqui algumas propagandas, umas publicidades. Essas são pessoas que têm patrocinado a gente e a gente sempre pede para você consumir, inclusive, os produtos daqueles que estão nos patrocinando. Por quê? Porque isso é um sistema de retroalimentação, certo? Porque as pessoas, elas investem, a gente consegue fazer com que isso venha para a finalidade dentro do ObvioCast, e nós temos um instituto, e o instituto tem o objetivo de fazer com que crianças a partir de 11 anos de idade de escolas públicas recebam a informação e a formação ligada ao indivíduo, que é o propósito de vida, moral, profissionalização, ética e também civilidade. Isso é o que a gente está passando. Isso é identidade. Isso é identidade que a gente quer passar para essas pessoas. E a Regiane, você vê que a Regiane está falando a nossa linguagem, que a gente vai trabalhar cada vez mais próximo. Meninas, de novo, muito obrigado para vocês. Naquela câmera ali, ó, a gente vai dar um tchau geral para ela ali, ó. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.